E aí, pessoal? Bora mergulhar de cabeça no mundo da psicanálise. Bom. Hoje a gente vai desvendar todos os segredos da mente humana. Isso aí? Com o e-book Descubra Sua Vocação, do George Frank. Um guia completo sobre psicanálise. Que legal! Preparem o divã, porque a análise vai começar. É isso aí. Se você sempre teve curiosidade sobre como se tornar um psicanalista, É verdade. o e-book do George Frank é um mapa da jornada. E já aviso logo de cara, não é pra quem desiste fácil. Não é mesmo? O George Frank já manda a real logo no começo do livro. É? Curso intensivo de 1.400 horas em um ano. Uau! É tipo um Big Brother da psicanálise, sabe? Ah, entendi. Só que em vez de paredão, a gente tem a análise pessoal. Boa! Gostei da comparação. O curso é dividido em 3 pilares, né? Isso mesmo? Teoria, prática clínica supervisionada Ah. e desenvolvimento pessoal. Aham. Cada um exigindo dedicação total. É, não é brincadeira. Começando pela teoria. O que os aspirantes a psicanalista estudam nessas 600 horas? Nossa, 600 horas. É só Freud ou tem mais coisa? Olha, Freud é o cara, né? O pai da psicanálise. É, com certeza. Então ele é o astro principal. Mas o curso também aborda outros grandes nomes, como Melanie Klein e Jacques Lacan. Legal. Afinal, a psicanálise é um campo gigante, com várias perspectivas e abordagens diferentes. Nossa, imagina só. 600 horas debruçado nos livros, decifrando os enigmas da mente humana. É muita coisa para estudar. Mas e a prática? Como que funciona essa parte da formação? É aí que a coisa fica interessante. São 600 horas de prática clínica supervisionada, trabalhando com pacientes reais, Nossa, sob a tutela de psicanalistas experientes. que legal. É hora de botar a mão na massa, sabe? Entender como a teoria funciona na prática e desenvolver as habilidades. Mas me diz uma coisa, é só sentar no divã e começar a falar? Não é bem assim. Tem algum tipo de preparação para lidar com as emoções dos pacientes? Sim, claro. E aí entra o terceiro pilar. Desenvolvimento pessoal. Olha só. O George Frank dá muita ênfase na análise pessoal do próprio aspirante a psicanalista. Interessante. É como se ele dissesse: antes de você querer entender os outros, se olhe no espelho. Faz sentido. Afinal, para ajudar alguém a navegar pelos labirintos da mente, o psicanalista precisa conhecer os próprios labirintos, né? Exatamente. E essa análise pessoal não termina com a formação. Ela continua por toda a carreira do psicanalista. Caramba. É como uma manutenção preventiva da mente, garantindo que o profissional esteja sempre atento aos seus próprios processos. Uau. Então, mesmo depois de formado, o psicanalista continua deitado no divã. Que profissão, hein? Pois é. Agora vamos falar um pouco sobre os conceitos-chave da psicanálise. O e-book do George Frank aborda alguns deles. Sim, com certeza. Quais? Ele explora conceitos como o inconsciente, os mecanismos de defesa e o desenvolvimento psicossexual, Legal. que são pilares da psicanálise e nos ajudam a entender a complexidade da mente humana. Começando pelo inconsciente, me explica. É tipo um porão da mente, onde a gente guarda tudo que não quer lembrar. É uma boa analogia. Certo. O inconsciente é um reservatório de desejos, medos e memórias que ficam fora da nossa consciência, mas que influenciam nossos pensamentos e comportamentos. É como um iceberg, sabe? A gente só vê a pontinha, mas a maior parte está submersa. Nossa, que interessante. Mas se a gente não tem acesso a ele, como o psicanalista faz para desvendar esses mistérios do inconsciente? Boa pergunta. É tipo um detetive da mente. Exatamente. Através da escuta atenta, da análise dos sonhos, dos atos falhos, das associações livres, o psicanalista vai juntando as peças do quebra-cabeça e desvendando os mistérios. Que legal. Falando em mistério, o que são os mecanismos de defesa? É tipo um escudo que a gente usa para se proteger. Isso aí. Os mecanismos de defesa são estratégias que o ego usa para se proteger da ansiedade e dos conflitos internos. Eles atuam como escudos, protegendo a mente de emoções e pensamentos dolorosos. Tipo quando a gente tenta esquecer uma coisa ruim que aconteceu. Exatamente. Um exemplo clássico é a repressão, que é como empurrar para debaixo do tapete os pensamentos que nos causam angústia. Entendi. A gente finge que eles não existem, mas eles continuam lá influenciando o nosso comportamento. Nossa, esses mecanismos são fascinantes. Mostram como a mente humana é complexa, né? E como ela busca se proteger do sofrimento. E sobre o desenvolvimento psicossexual, o que o livro do George Frank diz sobre ele. Freud propôs que o desenvolvimento humano passa por diferentes fases, cada uma com uma zona erógena específica. E a forma como a gente vivencia cada fase pode influenciar a nossa personalidade na vida adulta. Peraí, zona erógena. História é essa? A gente vai ter que falar sobre sexo nesse episódio. Calma. Freud usava o termo sexualidade de forma mais ampla, incluindo todas as formas de prazer. Entendi. Na fase oral, por exemplo, a boca é a principal zona erógena. O bebê busca prazer através da sucção.
Sei. Então é mais sobre a busca por prazer em diferentes fases da vida, né? Exatamente. E cada fase tem seus desafios. Na fase anal, por exemplo, a criança aprende a controlar os esfínteres. E a forma como os pais lidam com o treinamento do pênico pode influenciar a personalidade da criança, Tipo, como a relação dela com a ordem e o controle. caramba, quem diria que o treinamento do pênico teria tanta influência na nossa personalidade? Pois é. E depois da fase anal, o que vinha a seguir? Depois vem a fase fálica, entre 3 e 6 anos, onde a criança descobre a diferença entre os sexos e desenvolve um interesse especial pelos genitais. Ah, tá. É nessa fase que Freud descreve o famoso complexo de Édipo. O complexo de Édipo. Aquele que o filho quer casar com a mãe. É esse mesmo. Mas isso não é um pouco estranho? É importante lembrar que Freud estava falando de impulsos e desejos inconscientes, não de ações concretas. É uma fase de descoberta da sexualidade. E a forma como a criança vivencia essa fase pode influenciar seus relacionamentos no futuro. Nossa, quanta informação. Já deu para ter um gostinho do que o e-book Descubra Sua Vocação aborda. Mas ainda tem muito mais para a gente explorar. É verdade. Na próxima parte, a gente vai mergulhar no consultório do psicanalista. Olha só. Desvendar o ambiente misterioso do divã Interessante. e entender como a psicanálise funciona na prática. Que legal! Fiquem ligados. Até a próxima. E aí, pessoal, de volta para a segunda parte do nosso mergulho na psicanálise. Nossa, aí. Na primeira parte, a gente explorou o e-book Descubra Sua Vocação, É verdade. do George Frank, e desvendamos um pouco da jornada para se tornar um psicanalista. Exatamente. A gente viu que não é moleza, né? Não é fácil, É não. teoria, prática, autoconhecimento. Que era muita coisa. Mas agora eu quero saber como é esse tal consultório de psicanalista. Ah, o consultório. É tudo escuro, com cheiro de incenso e um divã no meio da sala. Olha, o George Frank descreve o consultório clássico com o famoso divã, né? Onde o paciente se deita. E a poltrona do analista, geralmente posicionada fora do campo de visão do paciente. Sei. Mas calma, nada de clima de filme de terror, tá? Ah, tá. A ideia é criar um ambiente relaxante Entendi. e propício à livre associação de ideias. Livre associação de ideias. Tipo, falar tudo que vem na cabeça sem filtro. Imagina a quantidade de besteira que a gente fala. É, pois é. É justamente aí que a mágica da psicanálise acontece. Sério. O analista, através da escuta atenta e da interpretação dos sonhos, atos falhos, lapsos de linguagem, Uau. vai desvendando os conteúdos inconscientes que se manifestam nessas besteiras que a gente fala. Nossa, então até o que a gente fala sem pensar tem um significado. É, tudo tem um significado. Acho que eu preciso marcar uma consulta. Talvez seja uma boa ideia. Mas e a decoração? É importante. Boa pergunta. Tem que ter quadros abstratos mandalas. O George Frank enfatiza que o ambiente deve ser acolhedor e tranquilo. A ideia é criar um espaço seguro, convidativo para a exploração do mundo interior do paciente. As cores, a iluminação, a disposição dos móveis, tudo isso contribui para a construção desse espaço. Entendi? É tipo um refúgio mental, né? É isso aí. Um lugar onde o paciente pode se sentir à vontade para falar sobre seus medos, desejos e tudo mais que está guardado lá no fundo do inconsciente. Exatamente. Mas falando em lá no fundo, me conta mais sobre esses mecanismos de defesa. A gente falou da repressão, mas tem outros, né? Sim, com certeza. São. Tem a negação, Ah, que é como tapar o sol com a peneira, fingindo que um problema não existe. sei. Tem a projeção, que é julgar nos outros aquilo que a gente não gosta em si mesmo. Tem o deslocamento, que é descontar a raiva em alguém ou em algo que não tem nada a ver com a história. Espera. Me explica melhor essa do deslocamento. Como assim descontar a raiva em alguém que não tem nada a ver? Imagina que você teve um dia péssimo no trabalho. Seu chefe te deu uma bronca injusta e você volta pra casa com aquela raiva acumulada. Nossa, já passei por isso. Aí, sem querer, você acaba descontando essa raiva no seu parceiro, nos seus filhos ou até no cachorro. Ah, tá. Tipo, se transfere a raiva para outro alvo, né? Isso. Que é mais seguro de atacar. Exato. Mas e a racionalização? Essa eu acho que eu uso bastante. Ah, a racionalização. A rainha das desculpas. Eu sou mestre nisso. É quando a gente inventa justificativas, né? Lógicas e aceitáveis para nossos pensamentos, sentimentos ou comportamentos. Sei. Mas as verdadeiras motivações estão escondidas lá no inconsciente. É como dar uma maquiada na realidade para ela ficar mais palatável. Entendi. É tipo quando a gente come um pote inteiro de sorvete e fala que é porque precisava de cálcio, né? Exatamente, é uma ótima analogia. Mas e a regressão? O que significa regredir? A regressão é como voltar a ser criança. Ah, cara. Em momentos de estresse ou ansiedade, a gente pode acabar
adotando comportamentos infantis. Tipo? Como chorar, fazer birra, querer colo da mamãe. Entendi. É uma forma de buscar conforto em algo familiar. Parece que os mecanismos de defesa são bem comuns no nosso dia a dia, né? De muito comuns. E a gente nem percebe que está usando. Pois é, eles são mecanismos inconscientes, automáticos. E qual que é o papel do psicanalista? O papel do psicanalista é ajudar o paciente a identificar esses mecanismos, entender o que eles significam e encontrar formas mais saudáveis de lidar com as emoções. Legal. Mas e aí? Depois que o paciente se deita no divã, fala tudo que vem na cabeça, o psicanalista dizendo os mistérios do inconsciente, descobre os mecanismos de defesa, o que acontece? Boa pergunta. Qual é o objetivo da psicanálise? O objetivo da psicanálise é promover o autoconhecimento e a mudança psíquica. Através da análise, o paciente pode compreender seus conflitos internos, seus padrões de comportamento, suas motivações inconscientes, abrindo caminho para uma vida mais livre, consciente e autêntica. Que legal. Mas me diz uma coisa, a psicanálise cura. Tipo, é um remédio para a alma. Olha, a psicanálise não é uma cura mágica, mas um processo de transformação. Ela não tem como objetivo eliminar os sintomas, mas sim compreender suas raízes, seu significado, seus impactos na vida do paciente. Entendi. É um mergulho profundo no próprio ser, em busca de autoconhecimento, cura e crescimento. Caramba, a psicanálise é muito mais complexa do que eu imaginava. E o George Frank, ele fala sobre as vantagens e desvantagens de ser psicanalista no e-book. Fala assim. Porque, sinceramente, depois de tudo isso, não sei se eu tenho estômago para lidar com o sofrimento dos outros. Não é fácil. Ele aborda isso no livro. E na próxima parte do nosso mergulho, a gente vai explorar justamente os dois lados da moeda. As recompensas e os desafios da profissão de psicanalista. Nossa, que interessante. Preparem o coração porque a análise continua. Até a próxima, pessoal. E aí, pessoal, de volta para a última parte do nosso mergulho na psicanálise. É isso aí. Nas partes anteriores, a gente explorou o e-book Descubra Sua Vocação, do George Frank. Isso. E mergulhamos no mundo da formação, dos conceitos, da prática psicanalítica. Mas agora a gente vai encarar a realidade da profissão. As alegrias e as dores de sermos psicanalistas. Isso aí. Depois de desvendar os mistérios da mente humana, vamos desvendar os mistérios da profissão. Quais são as recompensas e os desafios que acompanham a jornada de um psicanalista? Boa pergunta. Começando pelas recompensas. Porque, né, ninguém merece só sofrimento. Verdade. O que o e-book do George Frank destaca como os pontos positivos da profissão? Olha, o George Frank fala com paixão sobre a profunda satisfação de contribuir para a saúde mental e o bem-estar dos pacientes. É gratificante poder ajudar alguém a trilhar o caminho do autoconhecimento. Eu sei. A se libertar de padrões de sofrimento e a construir uma vida mais plena e autêntica. É como plantar uma sementinha e acompanhar ela florescer, né? É uma boa analogia. Ver o paciente se transformar, se fortalecer, se tornar a melhor versão de si mesmo. Sim. Deve ser realmente muito recompensador. Com certeza. E a psicanálise não é só transformadora para o paciente, mas também para o próprio psicanalista. Olha só. A escuta atenta, a análise dos sonhos, a interpretação dos conflitos, tudo isso proporciona um mergulho profundo na natureza humana. Que legal. Expandindo a visão de mundo e promovendo um constante crescimento pessoal e profissional. Então, além de ajudar os outros, o psicanalista também se ajuda. Sim. É tipo uma terapia em dobro. Sim, em certo sentido, sim. A psicanálise exige que o profissional esteja em constante processo de autoanálise, buscando entender seus próprios processos inconscientes, seus mecanismos de defesa, suas motivações. É um mergulho no próprio ser que contribui para o amadurecimento pessoal e profissional. Mas sejamos realistas, né? Nem tudo são flores. Quais são os desafios que o e-book do George Frank menciona? Ele aborda de forma honesta os desafios da profissão, Sim. como a intensidade emocional do trabalho, o isolamento, a pressão por resultados e a necessidade de constante atualização. Lidar com o sofrimento psíquico dos outros exige muita empatia, compaixão, resiliência. É preciso ter uma estrutura emocional sólida para não se deixar levar pela dor do outro. Nossa, imagina só. Ouvir histórias de trauma, de angústia, de sofrimento. Pois é. Deve ser muito difícil manter o distanciamento profissional e não se envolver emocionalmente. Não é fácil. Por isso a importância da análise pessoal e da supervisão clínica é fundamental ter um espaço para processar as próprias emoções. Buscar apoio e orientação de colegas mais experientes. Sim. E assim evitar o desgaste emocional e o famoso burnout. E o isolamento. Como o e-book aborda esse desafio? A prática clínica
Especialmente em consultório particular, pode ser solitária. O sigilo profissional impede que o psicanalista compartilhe os casos com amigos e familiares, o que pode gerar um certo isolamento social. Por isso é importante buscar conexões com outros profissionais da área. Participar de sociedades psicanalíticas, grupos de estudo, eventos. É como ter uma rede de apoio, né? Um lugar para trocar experiências, compartilhar angústias e se sentir parte de uma comunidade. Exatamente. E outro desafio é a pressão por resultados. Vivemos numa sociedade imediatista que busca soluções rápidas e eficazes para tudo, mas a psicanálise não é mágica. Sim. É um processo que exige tempo, dedicação, paciência, tanto do paciente quanto do analista. É como descascar uma cebola, né? Boa analogia, camada por camada até chegar ao cerne do problema. Isso. E a atualização constante, como o e-book aborda essa necessidade. O Jorge Frank enfatiza que a psicanálise é um campo em constante evolução. Sim. Novas pesquisas, novas teorias, novas técnicas surgem o tempo todo. É preciso estar sempre estudando, lendo, participando de cursos e congressos para se manter atualizado e oferecer o melhor tratamento aos pacientes. Parece que a jornada do psicanalista é um eterno aprendizado, né? Com certeza. Tanto sobre si mesmo quanto sobre a mente humana. Exatamente. E essa é a beleza da profissão. É um caminho de constante descoberta, de autoconhecimento, de transformação. É desafiador, exige muito, mas também oferece recompensas profundas e oportunidade de fazer diferença na vida das pessoas. E aí, depois dessa imersão no mundo da psicanálise, me conta, vale a pena ler o e-book e Descubra Sua Vocação? Sem dúvida, é uma leitura essencial para quem se interessa por psicanálise, seja por curiosidade, por desejo de seguir a carreira ou por simplesmente querer se conhecer melhor. É um guia completo, escrito de forma clara, didática e envolvente, que nos convida a uma verdadeira viagem pela mente humana. Então fica a dica para os nossos ouvintes. Se vocês querem desvendar os mistérios da psicanálise e descobrir se essa é a sua vocação, corram lá na Amazon e procurem pelo e-book Descubra Sua Vocação. Um guia completo sobre a psicanálise do Jorge Frank. E por hoje encerramos nosso mergulho profundo na psicanálise. Espero que tenham gostado da viagem e até a próxima!